Boa noite. Boa Estão me noite, recebendo. Cabrini. Seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco para participar dessa live com a gente aqui, com os nossos amigos. Dizer que estamos muito satisfeitos em ter você e deixar para você mesmo falar um pouco do seu currículo, né? Porque se nós formos falar aqui, nós vamos gastar uma live inteira só para falar do seu currículo. E para nós é uma satisfação muito grande tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Boa noite, doutor Ranieri. Boa noite àqueles que acompanham esse brilhante advogado. É um prazer participar dessa live. Estamos aqui à disposição para falar sobre aquilo, sobre perguntar. Enfim, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e contigo, principalmente. Obrigado, Cabrini. E eu, de cara, queria saber quem é Roberto Cabrini família. Como é que é a sua família, Cabrini, no dia? Olha, eu sou uma pessoa inteiramente dedicada à minha família. Eu sou casado com a Renata, um casamento de mais de 30 anos, tenho dois filhos, o Roberto Cabrini Filho, que trabalha na Paramount do Brasil, ele é gerente do departamento de criação visual e a minha filha, que é a Gabriela Cabrini, que ela é jornalista. Enfim, são dois filhos que me dão muito orgulho. Além disso, nós temos também duas cachorras, a Touti e a Dasha. Eu adoro estar com a minha família. Jamais teria chegado onde eu cheguei se eu não tivesse todo o suporte da minha família. Minha família me incentiva, minha família me dá ideias, acompanha o meu trabalho. É uma parceria sem a qual eu não estaria onde eu estou nesse momento. Coisa boa, Cabrini. Família é muito bom mesmo. E eu vejo assim a paixão, o amor que você tem em falar da família. Você tem condição de ficar junto com a família, né? Você viaja o mundo inteiro fazendo reportagens, desenvolvendo o seu trabalho no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho da carreira jornalística, como que você começou lá atrás, jornalista, ou com outra profissão antes? Olha, eu comecei no jornalismo quando eu tinha 16 anos de idade. Eu posso dizer que praticamente minha vida inteira é dedicada ao jornalismo. Eu comecei numa rádio, numa cidade do interior, que é a minha terra natal, Piracicaba, interior de São Paulo. E essa experiência nessa rádio pequena, que se chamava A Voz de Piracicaba, foi tão rica que em apenas um ano eu fui convidado para ser repórter da Rede Globo de televisão, que na época estava descobrindo novos talentos no interior. Eu fui o repórter mais jovem de toda a história da Globo, com apenas 17 anos, e estou há mais de 40 nessa vida, da qual eu tenho muito orgulho, a qual me satisfaz totalmente pela possibilidade de ajudar a melhorar a sociedade. Eu acho que o jornalismo não faz sentido se ele não tem um impacto social importante em relação à sociedade. Todas as matérias que eu faço, elas são voltadas para a melhoria da sociedade, voltadas em termos de provocar discussão, de trazer reflexão. Se eu hoje sou um jornalista muito premiado, debaixo de todos esses prêmios, você vê atrás de mim aí muitos dos meus troféus, estão histórias sociais, histórias que ajudaram a melhorar a sociedade. E é por isso que eu me sinto como um novato sedento por grandes histórias, por esse aspecto de melhora da sociedade que a minha profissão tem. Porque quando você faz uma grande matéria, você faz com que a sociedade reflita sobre questões essenciais. E esse aspecto dessa profissão é que me prende até hoje e que me incentiva a continuar. Eu não saberia fazer outra coisa. Posso dizer que eu sinto todos os dias que eu nasci para isso, porque eu realmente me realizo e sei da importância daquilo que eu faço em benefício das pessoas. Que a minha profissão não tem sentido se ela não puder ajudar as pessoas. Coisa boa, Cabrini. Qual hoje que é o jornalismo investigativo para a imprensa convencional, para o jornal convencional? Nós sabemos que o convencional, ele às vezes é uma matéria curta, uma amplitude maior e muitas vezes faz fonte. O jornalismo investigativo, ele já detalha mais
presença física do jornalista. São matérias que você primária para pegar a informação. É isso mesmo? Tem mais alguma diferença, Gabriel? Doutor Ranieri, em tese, todo jornalismo deveria ser investigativo. Entretanto, existem tantos exemplos de jornalismo parcial, jornalismo oficial, jornalismo tendencioso, que se convencionou se denominar jornalismo investigativo, aquele que se aprofunda. Embora a raiz do jornalismo seja a de se aprofundar. E hoje acho que posso afirmar com toda tranquilidade que você pode medir o nível de democratização de uma sociedade pelo nível de jornalismo investigativo que ela possui. O que seria de uma democracia como a americana se não tivesse o jornalismo investigativo? Eu acho que se o Brasil tem gradativamente se democratizado, o jornalismo investigativo, aquele que realmente ouve todos os ângulos de uma história, aquele que é pluralista, aquele que admite várias posições diante de um determinado assunto, é o jornalismo que faz a sociedade crescer, que faz a sociedade refletir. O jornalismo não está aqui para defender a ideologia ou a particularização de um determinado indivíduo, de um determinado jornalista. O nosso ofício é o ofício de dar às pessoas a possibilidade de, em recebendo informação de qualidade, tomar decisões mais sábias, mesmo que, eventualmente, essas decisões contrariem aquilo que, individualmente, o jornalista pensa. Claro que estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de ideologização, de partidarização do jornalismo, é um momento definidor daquilo que a gente vai ser no futuro. Acredito que nós vamos vencer, que nós vamos superar e vamos voltar à raiz da época que eu comecei, quando todo o jornalismo é voltado para o desenvolvimento da sociedade, independente da partidarização ou da ideologização que o jornalista está inserido. O jornalismo investigativo, ele iniciou mais precisamente na época do caso Walter, do ex-presidente Richard Nixon, né? E para o Brasil, ele foi mais depois daquele caso do Tim mesmo, Cabrilho? Com toda certeza. Você tocou num aspecto divisor de águas na história americana e na história do jornalismo mundial, que é o escândalo de Watergate, quando os jornalistas do Washington Post conseguiram identificar uma grande manipulação, um ato terrorista até, proveniente do governo. E esse ato, esse trabalho jornalístico teve impacto no mundo inteiro. O mundo inteiro foi impactado por essa democratização. Mostrou a força do jornalismo, mostrou o quanto a informação de qualidade pode mudar e, para melhor, os destinos de um país. E como é que está hoje, Gabriel, o jornalismo hoje? Tem um sindicato, uma associação? Vocês conseguem a matéria direta através da lei de acesso à informação? Vocês têm dificuldade? Como que é isso? Olha, nós somos um país de poucos donos. O país que, na verdade, herdou um sistema social proveniente das capitanias hereditárias, onde poucos detêm muito. E o jornalismo, ele recebe influência direta disso. Um país onde tantas pessoas são influenciadas por uma minoria, é claro que não vai haver uma justiça no primeiro passo. Isso que você cita, essa lei que possibilita que nós tenhamos acesso às informações públicas, ela é essencial, mas resta muito a fazer, até porque poucos são os donos dos veículos de comunicação. E como poucos são donos de veículos de comunicação, existe uma elitização desse processo. Nós só completaremos o nosso ciclo total de democratização quando nós tivermos também veículos de comunicação mais representativos da sociedade como um todo. Isso está em evolução, mas resta muito ainda a ser feito. Certo. Cabrilho, nós estamos recebendo algumas mensagens de alguns amigos que estão, inclusive, mandando um abraço para você. A Bruna Costa de Pinhos
Tainara Lohane, de Aparecida de Goiânia, Joel de Souza, de Itapuranga, Elizabeth Azar, de Caldas, Germana, Marília, Terezinha, Piauí, Zé da Luz, aqui de Goiânia, o Marcão do Povo, foi seu colega lá do SBT, a Pamela Albuquerque, da Maria de Goiânia, Fábio César, Vanessa Mendonça, Camila Alves, Cristiane, Ana Farias, Débora Soares, Ana Vitória. Um abraço. E falar em Marcão do Povo, não sei se você lembra, mas nós estamos lá na redação do SBT, com o Marcão do Povo. Eu quero até passar aqui. Eu gentilmente fui cumprimentar lá o Cabrinho. Ele foi, se prontificou, tirou uma foto comigo, com o Marcão do Povo. Um amor de pessoa. Quando o Riale conversou com o Cabrinho da live conosco, se prontificou também de forma bem humilde. Então, isso aí eu quero dizer para os meus amigos, ao Roberto Cabrini. Conhece ele pela TV, tem um contato, você descobre uma pessoa por trás dele, e claro, é discutível o jornalista dele. Quero fazer uma pergunta. Às vezes, quando você vai informar, tem, por um lado, a primeira, levar a informação, por outro lado, a privacidade da pessoa com que você vai informar. Como você consegue lidar com isso? A privacidade da pessoa e o direito de informar a sociedade. Muito simples. Primeiro, quero mandar um grande abraço para o Marcão. Marcão é um amigo muito querido, um grande profissional, uma pessoa que tem grande poder de comunicação e se revelou aí uma grande figura de dimensão nacional, enfim, uma pessoa que eu torço muito pelo sucesso, ele já faz um grande sucesso, porque é uma grande figura. Então, é uma honra para mim participar de uma live onde ele brilhou recentemente, né? Ele fez uma live contigo, doutor Ranieri, e foi uma live muito disputada, uma live de grande sucesso. Olha, é muito simples responder essa pergunta. O fiel da balança chama-se interesse popular, interesse público. Se aquilo que a gente estiver cobrindo tiver interesse público, você pode e deve mostrar. Você nunca pode fazer uma reportagem para invadir a privacidade das pessoas. Cidadãos têm seus direitos e eles têm que ser respeitados. Mas quando o direito da sociedade como um todo é desrespeitado, isso deve e pode ser investigado. Aspectos que estejam afetando o direito da sociedade como um todo, direitos básicos do cidadão comum, podem e devem ser investigados. Mas, se essa investigação disser respeito apenas a uma invasão particular dos direitos de uma pessoa, você não deve fazer essa matéria. Você não pode invadir a privacidade das pessoas. As pessoas têm direito à sua privacidade, a não ser que essa pessoa esteja afetando, esteja abusando dos direitos de uma população. Aí você tem a obrigação de investigar, porque o jornalista, ele nada mais é do que um porta-voz da comunidade, um porta-voz da população. As investigações têm que responder a seguinte pergunta: em que a sociedade vai se beneficiar se eu fizer essa investigação? Se houver um benefício, continue a investigação. A sociedade agradece. Se for apenas para invadir a privacidade alheia, não faça matéria. Cabrini, eu tenho percebido nas suas matérias, você não fica apenas nas matérias que envolvem. Você se preocupa também com matérias que. Um exemplo, no final de semana, você fez matéria vendedores na pandemia. Qual que é a situação do vendedor ambulante na pandemia? Você tem realmente essa possibilidade de transmitir o que
cidadão passa, que muitas vezes essa convencional não passa. Isso aí através do jornalismo investigativo. Como que você define essa matéria social? Eu sou um absoluto apaixonado pelos direitos humanos. Eu defendo de maneira intransigente os direitos da sociedade. Essa matéria que você se referiu, doutor Ranieri, ela diz respeito a direitos de trabalho da sociedade. É claro que a posição e a ocupação de vendedores ambulantes deve ser regulamentada, mas a gente tem que ser sensível ao momento que nós estamos vivendo, um momento profundamente marcado pelo desemprego. As pessoas têm que ter o direito à sobrevivência, e muitas pessoas são condenadas por leis elitizadas que não visam a sobrevivência de pessoas honestas. É muito melhor que alguém possa vender os seus produtos dentro de um metrô do que essa pessoa seja empurrada para possíveis atos ilícitos. É isso que eu penso. E quando a gente mostra uma matéria como essa, a gente tenta fazer com que a sociedade reflita sobre o que nós estamos vivendo. É evidente que não é totalmente agradável um vendedor dentro de um dentro do metrô, dentro de transporte público, vendendo a sua mercadoria. Isso deve ser regulamentado. Mas nós não podemos esquecer do direito básico do cidadão, que é o direito ao trabalho. Esse direito ao trabalho é algo ainda mais sensível em tempos de pandemia, onde um dos principais efeitos, além da contaminação e das mortes, evidentemente, é o do desemprego. Milhões de pessoas perdendo seus empregos, e essas pessoas estão sendo obrigadas a partir para empregos informais. É preciso que a sociedade reflita como um todo sobre esse momento que nós estamos vivendo. Um momento onde as pessoas têm direito ao trabalho. E esse trabalho, muitas vezes, vai ser representado por atividades informais. Então, você sempre procura visar matérias que contemplem necessidades básicas do cidadão, direitos essenciais do cidadão, porque sem isso a sociedade não evolui. Cabrini, na verdade, o ambulante, ele não quer trabalhar na informalidade, ele não tem condição de passar para a formalidade. A carga tributária que nós temos no país é muito alta. Para você abrir uma empresa, para você regularizar, para você pagar um aluguel, é muito caro para o vendedor hoje que trabalha na informalidade. A gente vê que precisa de política pública que possa estar visando pegar, trazer para a formalidade cursos formalizantes que a administração poderia ver através do cenário. Realmente, de linha de crédito, ao invés de reprimir. A gente vê que é mais fácil hoje uma repressão do que simplesmente pegar e tentar trazer para a formalidade. Eu assisti a sua matéria, você está dizendo. Realmente você entrou em um problema que assola a questão da falta de emprego. Inclusive, no artigo 7º da Constituição, a gente vê que o trabalho é assegurado pela própria Constituição. E, na realidade, há essa tentação. A gente não vê isso acontecer. O senhor você tocou em um ponto absolutamente essencial, a necessidade premente do país em ter uma reforma tributária. Nós somos um país onde o contribuinte paga muito e tem muito pouco em retorno. Nós pagamos impostos de países de primeiro mundo, impostos da Dinamarca, e temos benefícios dos países de vida mais atrasada da África, por exemplo. Então, há uma desproporção entre aquilo que se paga e aquilo que se tem de retorno. Nós precisamos fazer isso porque tudo tem que ser regulamentado, mas dentro de um sistema justo para a sociedade, que defenda principalmente o direito que o trabalhador tem de sustentar a sua própria família. E o direito também que os empresários têm de defender o seu próprio negócio.
Nós precisamos ser um país que facilite para que os empresários sustentem os seus negócios, porque eles geram empregos. Isso no Brasil está totalmente errado. Nós temos um modelo já ultrapassado que ele se destina apenas e tão somente à arrecadação e muito pouco em relação ao benefício da sociedade como um todo. É um sistema errado, um sistema totalmente desproporcional e que só leva o país a um atraso em benefício de uma minoria. Aquela minoria de sonegadores, aquela minoria que corrompe a sociedade e que leva benefício e que consegue, através de fraudes, levar vantagens de uma arrecadação grande, onde esse dinheiro vai ser desviado e não vai ser usado em prol da população. Você vai na Inglaterra, por exemplo, você paga 40% de impostos, mas quando você precisa do sistema público de saúde, você tem um atendimento dos melhores hospitais que existem no Brasil. Então, você, é claro, pesa muito pagar 40% de impostos, como na Inglaterra, por exemplo, onde eu vivi por mais de 6 anos. Mas, por outro lado, quando você precisa do serviço público, você sente o retorno disso. No Brasil, não. Você paga muito e não tem nenhum retorno condizente com aquilo que você contribui. Na verdade, isso é um câncer que assola o nosso país. Essa falta dessa reforma tributária, realmente para no dia a dia. Mas interessante, você falou aí agora há pouco que você morou na Inglaterra. Foi o Roberto Cabrini participando de guerras. Eu olhando aqui na sua biografia, você participou de 3 guerras, fez a cobertura dela. A guerra do Talibã, lá no Afeganistão, na Palestina, a guerra da Caxemira, no Paquistão, né, que disputa um território lá, a guerra do Kurdistão. Então, como é que ele cobrir guerras? É uma das missões mais desafiadoras da atividade jornalística. Isso mudou radicalmente nos últimos tempos. Há 15 ou 20 anos, se você cobrisse uma guerra e você se identificasse como membro da imprensa, botasse ali um aviso, né, uma faixa ou um cartaz se identificando com o press, como imprensa, você seria beneficiado, você seria respeitado. Mas a partir da Guerra da Bósnia, há 20 anos, por exemplo, jornalistas passaram a ser alvo. Jornalistas passaram a ser moeda de troca no Afeganistão e principalmente no Iraque, porque eles passaram a ser sequestrados para grupos que queriam um tipo de retorno em forma de dinheiro, em forma de influência, enfim, você passou a sofrer riscos diferentes que você não tinha em outros tempos. Quando você se identificava como jornalista, você era mais respeitado por todos os lados. Houve uma mudança, até porque a atividade jornalística foi usada em alguns conflitos como fachada para atos terroristas, e hoje em dia você precisa conhecer profundamente o terreno onde você está pisando para que você possa ter maior sucesso. Você pode cobrir uma guerra sentado confortavelmente no hotel onde você está hospedado, ou você pode ir para a linha de frente. Nenhum veículo de comunicação vai te obrigar a estar na linha de frente ou vai escolher que você fique mais afastado do fronte. É uma decisão sua, onde você vai medir custos e benefícios e vai tomar sua decisão pessoal, de acordo com as suas próprias convicções. Então é isso que você faz, você toma as suas próprias decisões, e é isso que eu fiz nessas guerras. Se você conhece profundamente, ou pelo menos procura se aperfeiçoar no conhecimento de cada cultura, você tem mais possibilidade de sobrevivência. Se você conhece um pouco da língua, um pouco do idioma que é falado em determinados lugares, os costumes e a cultura desse lugar, você tem mais possibilidade de segurança. Porque você não pode julgar culturas diversas com os seus próprios valores. Você não pode julgar uma cultura tão diferente como, por exemplo, a cultura islâmica, a cultura de um país tão diverso, tão diferente do nosso, como o Afeganistão, com os valores nossos. Eles têm outros valores. Você precisa ser aberto, contemplar outras possibilidades e não ser vítima de uma arrogância que só vai fazer o seu jornalismo um jornalismo unilateral.
um jornalismo só capaz de analisar um aspecto de cada questão que esteja em jogo. Então, guerras são, antes de tudo, são momentos de transformação. E transformação onde grupos querem alicerçar, querem enfatizar o seu poder. Para isso, eles usam um dos mais diferentes subterfúgios, como, por exemplo, religião, como, por exemplo, atividades econômicas, quando, na verdade, tudo se resume ao poder bélico, ao poder em forma de armas, em forma de influência, em forma de economia, inclusive. Por isso, você precisa analisar uma guerra do ponto de vista geopolítico, porque senão você vai cair em armadilhas e que vão fazer com que você tenha uma visão totalmente distorcida do que está em jogo naquele conflito. Conflitos são lugares onde muitos morrem e onde quem paga o alto preço das aventuras bélicas, econômicas, de impérios, é a população civil. A população civil é quem paga o alto preço das aventuras em nome do poder. A gente via que antigamente, Cabrita, o país para se impor era através das suas armas. Hoje, com a evolução que nós temos, um país se faz através da cultura do seu povo, da educação que o seu povo. Mas essas coisas, realmente, ela mexe com o emocional. Não é fácil a gente ver, principalmente na linha de frente, suscetível a não saber se volta. Outra pergunta. Reportagem. Você chegou a fazer uma sobre o tráfico de crianças na Caxemira, no Sri Lanka, e foi até reconhecida essa reportagem. Como é que se deu? Como é que foi essa reportagem, Gabriel? Foi uma das reportagens mais desafiadoras da minha carreira. O Sri Lanka é uma civilização totalmente diferente, uma civilização remota. Ela está ali na órbita da Índia, né? Um país muito próximo geograficamente da Índia, um país que foi totalmente dilacerado pela guerra, a guerra civil. E nessa guerra civil, uma das principais consequências foi a depopulação dos direitos humanos mais elementares. E seres humanos passaram a servir de moeda. Crianças passaram a ser vendidas. Então, o que a gente precisava era documentar. A gente conseguiu documentar, foi muito difícil, e se infiltrar, porque era algo muito perigoso, porque esses mercadores de crianças, eles detêm muito poder. E eles transformam seres humanos em mercadoria para tráfico de seres humanos e também para a questão da procura de órgãos. Então, são as razões de um mercado clandestino, altamente lucrativo, onde eles se aproveitam de lugares remotos, onde existem poucas agências representantes de direitos humanos para operar. Então, esse cenário encontrado no Sri Lanka possibilitou com que mercadores de seres humanos que fazem ponte na África, fazem ponte na Europa e até nos Estados Unidos operassem. Eles conseguem a matéria-prima, crianças, muitas vezes pelo tráfico de órgãos, outras vezes para a adoção ilegal de crianças. E a gente conseguiu documentar tudo isso. Para conseguir isso, a gente precisou usar câmeras escondidas, a gente precisou se infiltrar, a gente precisou se passar até por pessoas interessadas em compra de seres humanos, e a gente conseguiu um documento, uma documentação que foi reconhecida pelas Nações Unidas, foi reconhecida mundialmente, uma das vitórias mais significativas da minha carreira, porque a gente conseguiu fazer com que isso parasse, né? Ou pelo menos com que isso diminuísse grandemente, graças a essa denúncia que teve repercussão internacional. E essa reportagem teve uma repercussão na...
Foi uma reportagem que teve uma repercussão internacional e, graças a isso, muitos observadores da ONU foram para o local, novas leis foram impostas e até foram aplicadas em virtude da pressão que foi exercida pela comunidade internacional. E hoje em dia a situação é muito melhor no Sri Lanka e eu sei que essa matéria teve uma contribuição. Ótimo. Essa questão de pedofilia, você fez matéria debatendo esse tema, pedofilia. Como que você avalia, cara, hoje da mentalidade a ponto de ele chegar a que não vai ser certo? Das suas matérias, você pegou pessoas de vários segmentos da sociedade que realmente são pessoas que, sem sombra de dúvida, nunca ninguém imaginava que pudesse ter, e acaba os seus atos libidinosos. Como foi fazer? Olha, a gente precisou enfrentar uma gama muito grande de pressões. Estamos falando de uma instituição, a Igreja Católica, detentora de enorme poder, uma instituição que é formada por pessoas em sua história de enorme impacto positivo. Não podemos deixar de falar de direitos humanos no Brasil sem citar Dom Helder Câmara, sem citar Dom Paulo Evaristo Aires. Foram pessoas absolutamente fundamentais na luta pelos direitos humanos. Mas estamos falando de uma instituição onde sempre houve uma acomodação, sempre houve uma lei do silêncio, uma impunidade predominante em vários dos seus setores. Quando se fala sobre isso, a gente sempre precisa ter muito cuidado, porque a gente não pode generalizar. Existem setores que lutam contra isso e existem setores que lutam para a perpetuação desse tipo de anomalia, desse tipo de crime. O Papa atual tem sido um dos maiores combatentes, o Papa Francisco, em relação à pedofilia na Igreja Católica. Ele praticamente fez uma revolução dentro da Igreja, mas antes dele havia uma lei do silêncio, havia um ato de se acobertar a pedofilia. Essa que é a verdade. Então, quando a gente começou na investigação, não faltaram pressões em setores da própria Igreja Católica, que pressiona patrocinadores, que pressiona muitas pessoas que vão acabar tendo uma influência sobre você. A gente precisou de muita convicção, muita prova inquestionável, e tivemos apoio, essa matéria foi realizada no SBT, tivemos apoio de setores importantes do SBT, mas não faltaram inimigos da matéria. Inimigos de um órgão. Estamos falando, por exemplo, de Igreja Católica em Arapiraca, onde a gente denunciou isso, aonde ali na Diocese de Penedo, onde a Igreja Católica é muito mais poderosa do que o governador, do que o presidente da República. O padre é Deus na terra. Isso é normal, até porque o catolicismo tem uma importância e um significado positivo muito grande na sociedade. Portanto, a gente nunca pode generalizar. Mas o fato é que a gente conseguiu documentar, o fato é que a gente conseguiu incentivar que pessoas que, historicamente, foram durante décadas vítimas de pedofilia, que rompessem o medo para denunciar, para contar tudo o que sabiam. A gente usou várias técnicas, várias estratégias, conseguimos fazer com que as pessoas vencessem esse receio para nos procurar, e a gente conseguiu documentar tudo isso, e o resultado foi uma matéria vencedora do Prêmio Estro de Jornalismo, uma matéria cuja denúncia foi até citada no filme Spotlight. Enfim, estamos vivendo tempos de grande progresso, de grande evolução em relação a direitos humanos dentro da própria igreja. Porque quando a gente denuncia pedofilia na Igreja Católica, a gente está, antes de tudo, homenageando os setores honestos da Igreja Católica, que, graças a Deus, são a maioria. E eu falo isso com muito orgulho, afinal de contas, eu venho de uma família católica, admiro pessoas como as que eu citei dentro da Igreja Católica e quero vê-la respirando ares mais puros, ares mais condizentes com o grande papel social que ela desempenha na sociedade brasileira. É uma grande verdade, Cabrini. Isso aí são fatos isolados, né? Mas que existem
mesmo dentro da igreja, são transgressões de pessoas doentias, eu até digo, para chegar a esse ponto de usar da fé, usar do bom senso, para poder se apoiar, e ainda não tem nenhuma formação. E casos como esse até abala o seu. A gente vê realmente na Igreja Católica que existem padres sérios, dedicados mesmo a fazer seu ministério e levar Deus para as pessoas. Mas, infelizmente, em todos os lugares, existem também fatos isolados. Com certeza, são distorções, né? Mas a grande maioria da Igreja Católica é formada por padres, por sacerdotes que realmente merecem essa denominação. É uma grande verdade. Como você bem disse, o Papa Francisco tem apoiado. Começou lá atrás com o João Paulo, que disse que iria abrir realmente para investigar. Ele abriu a caixa de Pandora, sem dúvida. Eu sou fã do trabalho desse Papa. Eu acho que é um grande Papa, um homem conectado com as necessidades atuais, um homem que tem um discurso mais moderno e, inclusive, no combate à pedofilia, ele tem tido um impacto positivo muito importante. É uma grande verdade. Cabrini, mas eu me lembro, pouco tempo atrás, na década de 90, mais ou menos, você fez uma cobertura. Uma pessoa que desapareceu, que a Polícia Civil não achou, a Polícia Militar não achou, a Interpol não. E você foi achar o Paulo César Farias, que tinha sido tesoureiro do ex-presidente Fernando Collor, que desapareceu, e você parece que achou por dia. Foi isso? Como que foi essa investigação em Paulo César? Eu lembro que na época, porque ele estava foragido e ninguém achava esse cidadão. É uma das histórias mais interessantes da minha carreira, com toda certeza. Ela, inclusive, está retratada no meu livro, No Rastro da Notícia, onde eu conto bastidores, 10 histórias importantes, e ela faz parte dessas histórias. É uma investigação de 5 meses. Para você procurar alguém, antes de tudo, você precisa procurar. E, na verdade, havia um sistema de corrupção que blindava fugitivos da justiça, detentores de poder e detentores de poder econômico, inclusive, que era o caso de Paulo César Farias, que era o caso de Georgina de Freitas Fernandes, que roubou o INSS, uma fortuna desviada por ela, e ela conseguia se escapar impunemente porque pagava-se uma mesada para uma minoria, para setores da Polícia Federal, que fingiam que estavam buscando esses fugitivos, mas na verdade não estavam buscando nada, né? Então foi por isso que a gente achou, em primeiro lugar, cruzando informações, fazendo uma grande pesquisa, fazendo uma grande triagem de fontes, informações que chegavam até a gente fazia um grande processo de verificação e conseguindo juntar tudo isso, porque se uma pessoa tiver muito dinheiro e ela não cometer erros, ela não vai ser localizada. As pessoas são localizadas quando elas cometem erros, quando elas voltam a antigos hábitos, quando elas voltam a antigos contatos. Nós descobrimos Paulo César Farias, nós descobrimos a Georgina de Freitas Fernandes da Costa Rica, nós descobrimos Roberto Osório, que roubou o depósito público do Rio de Janeiro e foi se esconder na África, mais precisamente em Moçambique. Nós descobrimos o Márcio Scherer, que assassinou um milionário brasileiro no Hotel Waldorf Astoria, principalmente porque essas pessoas recorreram a antigos contatos, a antigos hábitos. Se a pessoa tiver poder econômico e não cometer erros, ela não vai ser localizada. Mas com o passar do tempo, graças à sensação de impunidade, essas pessoas cometem erros. E quando elas cometem erros, se você estiver de fato à procura, se você tiver método, paciência e muita observação, você consegue localizar essas pessoas. Foi assim no caso de todos esses fugitivos da justiça que a gente teve a oportunidade de localizar. Mas isso demanda tempo, muita paciência, investimento do ponto de vista emocional, do ponto de vista econômico, enfim. É uma atividade difícil, mas
O principal é que hoje em dia, hoje nós temos uma Polícia Federal muito mais profissional, muito mais idônea, aonde esse tipo de desvio de comportamento passou a ser algo muito mais difícil de acontecer do que era nessa época. Cabrini, além de jornalismo investigativo, você já atuou também na área esportiva. Já fez cobertura de Olimpíadas, de Fórmula 1. Foi trabalhar na área do esporte? Olha, até hoje eu sou um apaixonado pelo esporte, né? Adoro ver futebol, adoro ver tênis, gosto de jogar tênis, já joguei futebol, enfim, eu gosto de basquete, gosto de esporte de modo geral, né? E eu já cobri 5 Olimpíadas e 5 Copas do Mundo, com muito orgulho. Eu comecei cobrindo o 15 de Piracicaba, time da minha terra, de Getúlio, Romil, Fernando, Eloy Almeida, Muri, Nardella e Wagner, Capitão Paulinho e João Paulo. Esse 15 de Piracicaba foi vice-campeão paulista em 1976. Comecei cobrindo nesta rádio no interior e com 17 fui trabalhar na Globo, conforme eu já contei, eu fui o repórter mais jovem da história da Globo e comecei no esporte, até porque o esporte era algo mais leve, algo mais condizente com alguém tão jovem. Mas logo no começo da minha carreira, eu passei a fazer matérias mais profundas. Não faltam assuntos para serem investigados, não faltam dirigentes inescrupulosos e passei a fazer matéria investigativa. Logo passei também a dominar outros idiomas, então rapidamente me transformei em correspondente internacional. Quando eu tinha apenas 21 anos, cobri minha primeira Copa do Mundo, né, a da Espanha, em 1982. Em 1983, com 22 anos, eu já era correspondente internacional. Então, o esporte foi o meu começo. Tenho grande admiração por essa editoria, grandes amigos, né? Até hoje faço questão de ser membro da CESP, Associação dos Cronistas Esportivos, porque sou um apaixonado, né? Tenho orgulho de ter feito 5 Copas do Mundo e 5 Olimpíadas, que são grandes eventos, mas com o passar do tempo, o meu interesse passou a ser por outras áreas e me especializei no jornalismo investigativo, me especializei em grandes coberturas internacionais, coberturas de guerra, coberturas referentes a direitos humanos. Porém, eu recomendo a todos que cubram um pouco de esporte, porque para você fazer uma cobertura esportiva que saia do lugar comum e que não seja o óbvio, você precisa usar criatividade. E essa criatividade vai ser útil quando você se deparar com outras editorias. E Fórmula 1 você já cobriu também? Cobri com muito orgulho, cobri 5 anos da Fórmula 1. Na época áurea da Fórmula 1, né, época de Ayrton Senna, época do Nelson Piquet, do Nigel Mansell, do Alan Prost, enfim, uma época áurea e muito especial na minha carreira. Interessante. A grande paixão hoje é o jornalismo investigativo. É o que você mais atua, muito bem, o jornalismo investigativo. Qual seria o conselho que você daria para um repórter que quer se aventurar no jornalismo investigativo? Em primeiro lugar, leia todos os dias. Leia muito, leia de tudo. Não se prenda a apenas um tipo de informação. Tenha a mente aberta. Segundo lugar, inquietação. A inquietação vai fazer com que você se aperfeiçoe. Em terceiro lugar, humildade. Nós não somos donos da verdade. Toda a matéria precisa contemplar todos os ângulos. Não apenas aqueles para os quais você tem simpatia. Todo mundo tem que ser ouvido. Todos os ângulos, todas as vozes. E em último lugar, iniciativa. Tem iniciativa. Não seja uma pessoa acomodada. Jornalista é jornalista 24 horas. Para que você faça grandes matérias, você precisa reagir rapidamente e precisa olhar para as notícias sobre o ângulo dos seus entrevistados, não apenas sobre o ângulo seu, do próprio repórter. Você precisa pensar como aquelas pessoas pensariam, porque aí você consegue descobrir, aí você consegue fazer entrevistas melhores, você consegue perguntar com mais efetividade. Cabrini, a Márcia Araújo está falando qual a reportagem mais fez
durante a sua carreira jornalística? A mais difícil? Sim. É uma pergunta difícil, né? Porque foram muitas e por razões diferentes. Algumas, elas te desafiam do ponto de vista emocional, como o anúncio da morte do Ayrton Senna, né? Que é uma pessoa com quem eu tinha relacionamento, com uma cobertura de guerra, onde a sua própria segurança, a sua integridade está em jogo, ou quando você investiga o lado corrupto da polícia, você vai ser testado das mais diversas formas. Então, tem diferentes tipos de dificuldade. Mas eu diria que as matérias mais desafiadoras são aquelas onde você investiga instituições públicas corruptas, porque essas instituições são detentoras de muito poder, de pressão. Eu costumo dizer que denunciados não mandam flores, e quando esses denunciados têm o poder de instituições públicas, eles têm um poder ainda maior de exercer pressão. Para isso, você precisa de muita convicção no seu trabalho. E também um senso de justiça, sempre lembrando que você não é o dono da verdade, sempre lembrando que você tem que contemplar todos os ângulos, e sempre lembrando que quem você denunciar tem direito a dar o seu lado da história também. Isso é algo que não se negocia, é um direito que não se pode jamais ser retirado das pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Ministério Público, ele tem autonomia independente financeira. Ele é o fiscal do regime democrático e da política. Qual que é o parâmetro para o jornalismo investigativo trabalhar com o Ministério Público? Existe essa parceria? Eu acho que é muito difícil fazer jornalismo investigativo se você não tiver bons parceiros no Ministério Público. Dito isso, a gente precisa lembrar que jornalista não é delegado, jornalista não é promotor de justiça, jornalista não é juiz, jornalista, ele é jornalista. Então, tem muitas irregularidades, tem muitos atos ocultos que você pode fazer em parceria com o Ministério Público, porque você tem determinadas possibilidades que um promotor de justiça não tem, e vice-versa, um promotor tem outras possibilidades. Só que você precisa conhecer muito bem onde você atua e onde atua um promotor. Existem atribuições que são específicas de um promotor de justiça e outras são específicas de um jornalista. Você pode fazer parceria em determinados atos por uma questão essencial. Tanto um jornalista quanto um promotor de justiça são defensores da sociedade, de diferentes formas. O jornalista informa, um promotor de justiça defende a sociedade judicialmente. Dito isso, eles têm pontos de interseção, eles têm pontos que se conectam. Então, isso pode ser colocado em prol de um bom trabalho à sociedade, mas não de maneira integral. Até porque a atividade jornalística ela vai até um determinado limite, assim como a do Ministério Público. Então, é preciso que o promotor saiba muito bem a sua atribuição e que o jornalista saiba muito bem da sua atribuição também. Se os dois tiverem essa conscientização, pode haver uma grande parceria em prol da sociedade. Cabrini, nesse sentido de cooperação entre a imprensa faz um trabalho com a polícia em si na questão de investigação. Foi feita uma pesquisa pelo Ministério da Justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2018, que constatou que 56.953 pessoas assassinadas, vítimas desses homicídios ocorridos, cada 10 apenas se chegava a autoridade. Pois a gente vê que as delegacias de elas não têm uma estrutura para poder investigação. Muitas vezes, de uma delegacia especializada. O fato que eu notei, percebi uma cobertura de passagem, que é o caso do Gabriel. A polícia estava apurando, tá?
e você antecipou e fez uma entrevista com a equipe do Jair. E na entrevista você a relação do primeiro depoimento. No dia seguinte, a reportagem foi concluída pela polícia e facilitou, então, a investigação policial, pois você já tinha ajudado a colher subsídios para a oitiva dela da polícia. Esse trabalho investigativo que você ele muitas vezes contribui. Existe essa parceria e a... Olha, eu acho que os nossos parceiros mais comuns e naturais são o Ministério Público. A polícia também, mas a polícia faz uma determinada investigação para um determinado fim. A gente faz uma investigação para informar a sociedade. Eu já vi muitas distorções de parcerias entre jornalistas e delegados. Jornalistas que recebiam informações privilegiadas de delegados em troca de que eles fechassem os olhos para determinados abusos de poder. A gente jamais pode generalizar. Existem delegados altamente competentes, muito bem informados, com um grande senso público, e existem outros que não são assim, né? Nós temos alguns resquícios de autoritarismo dentro de bolsões da polícia. Isso é uma herança da época da ditadura, é algo que acontece. E é algo que está diminuindo, mas ainda persiste. Então, as pessoas costumam confundir jornalismo policial com jornalismo investigativo. Jornalismo policial é altamente importante para a sociedade e necessário, mas o jornalismo policial, ele cobre as atividades da polícia, ponto. O jornalismo investigativo, ele caminha paralelamente à investigação da polícia, ou para confirmar o bom trabalho que a polícia fez, ou então para apontar erros. E os erros não são poucos. Constantemente eu vejo abuso de poder, eu vejo exemplos de investigações pobres, mal feitas. Não podemos generalizar, né? Podemos jamais generalizar. Não entremos pela vala da generalização, que é um erro crasso. Mas o jornalismo investigativo ele tem que caminhar paralelamente. E não tem nada, absolutamente nada a ver com o jornalismo policial. O jornalismo policial ele vai cobrir o que a polícia está fazendo. O jornalismo investigativo ele vai fazer o seu próprio levantamento, ou para confirmar o trabalho que a polícia estiver fazendo, ou para contestar esse trabalho que estiver fazendo. Então, a sociedade tendo discernimento desse tipo de diferenciação, nós, jornalistas, caminhamos de uma maneira muito mais produtiva para a sociedade e a própria polícia entende o trabalho do jornalismo. A polícia ela não pode monopolizar o ato de investigar para si. Esse é um erro crasso e totalmente antidemocrático. A polícia tem a obrigação de investigar, essa é a obrigação dela. Mas o jornalismo também pode investigar, pode e deve. Assim como o Ministério Público. Eu sou totalmente contra a lei que tirou dos promotores a possibilidade de investigar. Eu acho que eles têm que investigar, inclusive para confirmar uma boa investigação dos delegados ou não. Mais setores da sociedade realizarem investigações, mais democráticos e mais justos nós seremos. Cabrini, tem uma pergunta do Roberto Ferreira. Ele perguntando aqui se em algum momento na sua carreira você desistiu do jornalismo. Jamais. Eu amo o que eu faço, acredito no que eu faço e sou totalmente dedicado ao jornalismo e ao que eu pretendo fazer enquanto tiver forças. Coisa boa. Bem, gente, vocês viram que houve aqui uma inversão de valores. Eu que acabei entrevistando o nosso convidado, o Roberto Cabrini, aproveitando essa experiência jornalística que ele tem. Eu costumo sempre falar tempo na minha live, mas eu queria apresentar para vocês, Cabrini. E eu quero te agradecer, Cabrini, de coração, a gentileza, o carinho que você teve comigo, seus
aqui participar dessa live conosco, falando um pouco da sua experiência e te desejar também sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu trabalho. Sei que você tem muitos fãs aqui em Goiás que gostam do seu trabalho, inclusive do fã parado do seu trabalho. Vejo a seriedade da notícia, eu vejo que você pega simplesmente a informação da fonte, procura documentar, procura ir atrás, mesmo demanda o seu mas você, para nós que estamos do outro lado, a gente tem credibilidade nas informações que você passa. Eu te agradeço mais uma vez. E queria que você deixasse um abraço para mim que participam da live. Doutor Ranieri, foi um imenso prazer participar dessa live. Sei de toda a sua dedicação para com o bem público e todos nós estamos aqui lutando pelos direitos da sociedade. O senhor da sua forma, nós da nossa forma, e eu gosto muito desse tipo de bate-papo, porque é um bate-papo que nos aproxima das pessoas. Não existiria jornalismo sem a nossa grande matéria-prima, que são os seres humanos. Eu sou apaixonado por seres humanos. Eu sou um contador de histórias. Histórias que visem a justiça social, que visem a democratização do país. E quando eu posso participar de uma live tão bacana, tão agradável quanto essa, eu sinto que eu me aproximo ainda mais das pessoas por meio aí dos seus admiradores, enfim. Conte sempre comigo, estamos aqui à disposição. Obrigado, Cabrini. O Fernando Cruz, Geralda Barroso, Reginaldo Cavalcante, Josete Rodrigues, Marcone Alves, Karine Lene e professora Regina estão mandando um forte abraço para você. Estão agradecendo a sua participação na live. Um abração para eles. É realmente uma grande honra conversar com cada um de vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Viale está mandando um abraço aqui também, Cabrini, aqui do lado. Reale é gente finíssima, uma pessoa que eu admiro muito, faz um grande trabalho, um SBTista. Eu tive uma passagem maravilhosa pelo SBT, uma emissora que eu amo muito. Trabalhei 10 anos, estive à frente do Conexão Repórter, o programa mais premiado na história do SBT. E o Reale é um SBTista convicto, uma pessoa muito bem formada, uma pessoa de boa visão, e uma pessoa apaixonada pelo SBT, que é uma emissora tão especial para todos nós. Estou agora na Record, uma emissora também que tem me possibilitado grandes trabalhos. Enfim, foi um grande prazer aí bater esse papo e o Reale acabou sendo o fio condutor e é um grande prazer conversar tanto com o Reale quanto contigo, doutor Ranieri. Cabrini, muito obrigado, meu amigo. Sucesso, fique com Deus. Um abraço a toda a sua família. Um abração, tamo junto sempre. Obrigado, meu amigo.